paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje o Senhor tem uma palavra maravilhosa ao nosso coração. Que Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, grandioso, maravilhoso. Nós amamos esse Deus. E desde o início do culto, Deus está falando a mesma coisa. Se vocês prestar atenção, todos os louvores que nós cantamos aqui, nós cantamos o louvor falando que para onde nós iremos, se nós só Jesus tem a palavra de vida, se só Ele tem a vida eterna. Também nós louvamos aquele que estava falando como eu queria te ver, como eu desejaria te ver. Enquanto eu estou na terra, eu vou esperar para te ver. Então os dois estão falando a mesma coisa. Só Jesus tem palavra de vida eterna e só para ver Ele nós queremos ver. E depois nós louvamos aquele louvor que estava dizendo, né, que a sarça que pega fogo e não se consome, ela não se apaga, arde no nosso coração, um fogo que queima no nosso coração e arde e não se apaga. E sabe o que é mais bonito sobre essa sarça que arde? Porque a gente vai ser atraído e depois vamos entender que não há lugar melhor de estar do que naquele lugar. Estar um dia na glória de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E esse lugar, é o melhor lugar que podemos estar. Depois o Senhor continuou falando na palavra, falando sobre justificação. Aleluia. Porque por mais que Deus permita que alguém, né, faça algo contra as nossas vidas, porque Deus tem um propósito para nós, juízo de Deus na nossa vida, aprendizado, maturidade. Por muitos motivos Deus permite que nós sejamos perseguidos, mas o Senhor, Ele entra também com justiça, porque Ele diz: a mim pertence a vingança, eu sou o justo juiz e eu terei justiça. E Ele vai lá e trata com esse alguém, assim como Ele fez com Israel. A Babilônia caiu, porque Babilônia também invadiu Jerusalém. Glória a Deus. Então que o Senhor, Ele é justo, juiz e poderoso. E Ele falou no nosso meio sobre a graça, a preciosa graça, a maravilhosa graça. Ele falou no nosso meio sobre muitas bênçãos, sobre que Ele pode ser grande, poderoso, que fala coisas grandiosas. Antes da gente entrar na palavra, gostaria de pedir para a Evelyn: vem aqui, Evelyn, fala a palavra que Deus te deu. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém! Aleluia! Eu vou ler em Salmos 90, do versículo 1 ao 3. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, eu que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade Tu és. Tu reduzes o homem à destruição. Ele dizes: volvem filhos dos homens. O que mais me chamou a atenção nesse versículo foi o versículo 1, que eu vou ler novamente. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio em geração em geração. Nesse versículo ele está falando que Deus é nosso refúgio. E nesses momentos que a gente está passando por dificuldade na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, pode ser até na sua casa, você está tendo dificuldade com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, ou até com mãe, pai, não sei qual a sua dificuldade, mas Deus é o refúgio. Você vai lá para o seu quarto, fecha a porta e começa a contar suas dificuldades para Ele, porque Ele quer te ouvir. Ele está só esperando você ir para lá, porque Ele quer te ouvir. Ele quer sentir você na presença dele. E Ele vai te refugiar, Ele vai cuidar. Ele não é como os pais da terra, Ele é um pai mais amoroso. Ele não briga, Ele corrige com amor, com cuidado. Ele é um pastor muito bom. E o 2 fala assim: antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim,
eternidade a eternidade tu és. Nesse versículo está falando que Deus é eterno e que ele, antes que tudo acontecesse, antes que ele criasse tudo, ele já era Deus. E mesmo que ele possa acabar tudo, ele vai continuar sendo Deus, porque ele é eterno. E ele é tão grandioso, ele é uma pessoa, é um ser que não existe na Terra. Não tem como explicar como que é a grandeza, como que Deus é. Porque ele é amoroso, cuidadoso e ele ainda é eterno. Então é uma bênção grandiosa, uma bênção muito grande que é Deus. E se ele fosse igual aos pais da terra, a gente estaria sofrendo, porque os pais da terra, eles amam, eles cuidam, mas eles também têm seus pontos fracos, eles também têm as coisas ruins, e Deus não. Então ele, nessa manhã, ele quer te falar que ele quer cuidar de você, e que ele é eterno, ele é grandioso. Então era isso que eu precisava falar. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa que Deus usou a serva dele para nos trazer essa manhã. Glória a Deus. E nós vamos agora, sem perda de tempo, entrar na nossa palavra, pelo qual o Espírito Santo de Deus, alguns dias, tomou o meu coração com essa palavra. E eu estou meditando essa palavra esses dias todos e até agora não consegui completar tudo de tão poderosa e profunda que ela é. Mas nós vamos meditar um pouco dela hoje, continuaremos meditando dela por muito tempo, porque ela é maravilhosa. É uma palavra grandiosa, né? De muito profundo estudo para as nossas vidas e mudanças. Eu creio que você hoje vai sair daqui diferente. Essa palavra vai mudar a sua vida e sua história. Aleluia. Vamos ler Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, que vai falar, o título fala A Pesca Milagrosa e os Primeiros Discípulos. Glória a Deus. Quero eu que o Espírito Santo venha e abra o entendimento de cada um para entender a palavra. Que não adianta eu argumentar aqui com todos os vocabulários e palavras que eu tenho, se o Espírito Santo não der o entendimento, não der a revelação, não der a compreensão, se o Espírito Santo não falar o teu coração, então nada vai ser compreendido. Então vamos ler a palavra que diz assim: Aconteceu que, estando junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, a multidão o comprimia para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da margem. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão Pedro: Vai para águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Simão Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado exaustivamente toda a noite, nada apanhamos em nossas redes, mas sobre a tua palavra lançarei as redes de novo. Assim procedendo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a se romper. E eles fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, não sei quantos, mas ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quer dizer, afundar. Quando viu isso, Pedro prostrou
aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque por causa da pesca que fizeram, o espanto aliado ao terror se apoderara dele e de todos que com eles estavam. Tanto que quando Tiago e João, os filhos de Simão Pedro, tanto quanto de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro, Jesus disse a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. E o seguiram com os seus discípulos, unindo-se ao grupo. Amém? Pai querido, esta é a tua palavra. Fale conosco nesta manhã. Revela os teus mistérios a nós. Fale conforme tu queres em nosso meio. E revela a tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra um tanto muito conhecida de todos nós. Nós conhecemos muito bem essa palavra, né? Desde pequenininha a gente está lá cantando Pedro, Tiago, João, Marquinho, e a gente está lá ouvindo essa história, ouvindo essa pregação, canta louvores, e nós conhecemos bem essa história, mas Deus tem uma revelação nova a cada dia para cada palavra dele. E hoje Deus tem uma revelação para você nessa palavra. Pedro era apenas um simples homem comum que estava no seu ofício. Certo dia que ele passou a noite inteira ali pescando, e nada havia apanhado, nem um só peixe. Um trabalho frustrado. Ele estava decepcionado naquele dia. E de repente, Jesus aparece ali, não é por acaso. Jesus chega ali onde ele estava lavando as redes, já tinha tirado o barco para a terra, já tinha parado o seu trabalho, já tinha finalizado por hoje só. Chega. Hoje não tem mais condições, vou para casa descansar e depois no outro dia eu volto, porque quem sabe apareça peixes. Porque agora não adianta continuar, estou cansado, passei a noite inteira acordado. Agora eu preciso ir para casa descansar. Mas não é por acaso que Jesus chega exatamente nesse momento, quando ele está frustrado, decepcionado, cansado, fadigado, triste, porque foi em vão todo o sacrifício, todo o esforço que ele fez durante a noite inteira. Todo esforço que você faz sozinho, sem Deus, é em vão. Tudo que você vai trabalhar e tentar fazer acontecer sozinho, por si só, é em vão. Quando Pedro estava ali fazendo aquilo por si só, pela sua própria experiência, foi em vão. Eu quero dizer que Pedro, ele era um especialista na pesca. Ele era perito em pesca. E ele estava usando toda a capacidade humana que ele tinha. Mas foi em vão. Isso significa, sabe o que para você? Que independente da sua formação, do seu dom, da sua capacitação humana, se não tiver Jesus aí, se não tiver o poder de Deus aí, é em vão o seu esforço. Muitas vezes vai se frustrar. Nossa, mas eu faço isso aqui tão bem, eu sou especialista nisso. Mas vai ficar frustrado em algum momento, porque nós dependemos de Deus até para aquilo que nós somos especialistas em fazer, até para aquilo que você é muito bom em fazer. Exemplos: na profissão, naquilo
não só estudou, se formou e capacitou na faculdade, mas que já trabalha, tem experiência. E outra questão, num dom que você já nasceu com esse dom e faz isso muito bem feito, de fazer contas, de matemática, de escrever, de fazer redações, num dom de cantar, num dom de desenhar, num dom de compor, num dom de tocar instrumento, num dom de palestrar, de ministrar a palavra de Deus, de ser um orador. Não importa naquilo que você é especialista em fazer, se o Senhor não estiver com você, você vai trabalhar em vão, vai se frustrar como Pedro, vai trabalhar a noite inteira. Não importa o quanto dom você tenha. Bom entendedor está entendendo o que Deus está dizendo. Não importa quanto talento tenha, quanto dom tenha, quanto esforço faça, se o Senhor não tiver, não dá peixe, não acontece. É esforço humano. É claro que teve dias que Pedro pescou e deu peixes. Teve dia que foi maravilhoso que ele tirou muitos peixes. Aleluia. Assim como a gente. Vai ter dia que nós vamos fazer aquilo que o nosso esforço vai dar certo. Porque nós temos o dom, a capacitação, a especialidade, vai dar certo. Mas nem sempre vai dar certo. Vai ter momento que você vai se frustrar. Porque vai ter momento que nós precisamos depender de Deus. E aí onde está o segredo? Nesse momento, Pedro precisava de Jesus. E porque ele precisava de Jesus, Jesus mostrou para ele que todo esforço humano dele, naquela coisa que ele já era especialista, ainda assim ele dependia do Senhor e não da sua capacitação humana para fazer um milagre. Porque tem coisas que é poder de Deus, é sobrenatural e é milagre. Então Jesus chega nesse momento, não é por um acaso. E a multidão vem se comprimindo para ouvir Jesus. E para ficar mais fácil, para que Jesus consiga com mais facilidade pregar para a multidão um sermão, ele usa o barco de Pedro emprestado, logo de Simão Pedro. E quando ele termina, ele quer presentear Pedro, ele quer agradecer Pedro, ele quer surpreender Pedro, ele quer mostrar para Pedro que ele emprestou o barco para nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, do que o Senhor dos Senhores que estava na terra. Aleluia. E aí ele fala: Pedro, vai com seu barquinho ali, em águas profundas, e lança a rede de novo. Na hora eu acho que Pedro deve ter ficado irritado, ou desanimado, como sanguíneo, ou ele ficou com raiva, ou ele ficou: não acredito, vou ter que ter esse trabalho de voltar lá, eu já fiz isso a noite inteira. Mas ele é um Senhor, ele é um mestre, ele tem autoridade, eu vou obedecer, mas eu vou deixar claro para ele que eu estou fazendo só porque ele diz. Então, mestre, tenho eu pescado a noite inteira, não peguei nenhum só peixe, mas sobre a tua palavra, mesmo sem querer, ele fala a coisa certa, mesmo sem querer, ele faz a coisa certa, porque ele diz que é sobre a palavra de Jesus. E nesta manhã nós vamos colocar diante de nós a palavra de Jesus, o que ele disse, o que ele falou para você, o que ele está falando para você é sobre a palavra. E aí onde está o segredo? Não é o esforço humano de Pedro, não é o ser perito em pesca, não é o esforço dele, é a palavra que Jesus liberou. E é essa palavra que fez o milagre acontecer. Sobre a tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra nos diz, Senhor, a tua palavra nos afirma, a tua palavra nos garante. Então é sobre a tua palavra que eu vou obedecer, independente do que aconteça. E ele foi e lançou mais uma vez a rede. E de repente ele toma um susto, porque a rede enche tanto peixe
e enche todos os barcos, não sei quantos, talvez 2 ou mais, e os barcos vão quase a pique, quase afundando de tanto peixe. E aí depois que Deus opera esse grande milagre, Pedro consegue ver e enxergar quem é que estava ali diante dele. Não é um homem qualquer, esse é o Filho de Deus. Senhor, afaste de mim, Senhor, eu sou pecador. Todas as pessoas que chegam diante do Senhor se reconhecem como pecador. Se você nunca se reconheceu como pecador, está precisando chegar diante do Senhor. Talvez você não chegou diante da presença do Senhor, como Moisés, quando chegou diante da sarça ardente, ele disse: não sou ninguém, não tenho capacidade. Ele lembrou do pecado dele que ele tinha cometido no Egito. Ele lembrou que ele era pecador, que ele não poderia fazer o que Deus estava chamando. Quando o Senhor chama eu e você, quando o Senhor nos chama e que nós chegamos diante dele, nós automaticamente lembramos dos nossos pecados. Porque é muito fácil, principalmente aqueles que nascem no lar cristão, achar que não tem pecado. Não, eu não tenho pecado, eu sempre fui crente. Eu sempre fui na igreja desde criança. Eu não tenho pecado. Pecado tem aquela lá que não nasceu no lar cristão, lá na vida dela. Pecado tem eles, eu não tenho pecado. Mas quando você chega diante do Senhor, você vai ver que você tem tanto pecado quanto aquele que você está achando que tem. Porque não é porque você vem para a igreja, porque você aceitou Jesus, porque você nasceu de novo, ou porque você nasceu no lar cristão, que não há pecado em você. O pecado vem na herança de Adão e Eva. Em todos nós, a natureza pecaminosa é a natureza humana. Mas tem uma coisa: o Senhor nos leva ao reconhecer os pecados. A partir do reconhecer pecados, há um arrependimento. A partir do arrependimento vem o perdão e a mudança de vida. E aí a gente abandona as nossas práticas de pecado, recebe a graça. E quando a gente recebe a graça, a gente vai ficar em cima da graça, dizendo: Senhor, eu não mereci o teu perdão. Senhor, eu não mereci o teu amor. Mas eu recebo. E você está ali sempre lembrando de quem você era e de quem você é agora, de como você estava e o que Jesus fez na sua vida. Pedro, ele estava reconhecendo que ele era um pecador, mas Jesus estava dizendo: eu te ofereço perdão. Não tenha medo, Pedro, não tenha medo. Ele ficou espantado diante de Jesus. Espantado. É assim que a gente fica quando a gente chega diante do Senhor. A gente fica espantado, a gente fica admirado, a gente fica: quem é este? Como Deus é bom, como Ele me ama, como Ele é tão maravilhoso. Eu sou tão pecador e Ele encheu minha rede de peixe. Eu não mereço esses peixes, eu não mereço esse milagre. Como Ele é maravilhoso, como Ele é bom, que fez todas essas coisas por mim. Mas eu quero dizer uma coisa: aleluia. Quando Pedro reconhece, ele sente esse temor, reconhece quem é Jesus e quem Ele é, que Ele não é digno de estar diante do Senhor e que não merece. Jesus dá uma palavra e fala: não tenha medo, Pedro. A partir de hoje, você se tornará um pescador de homens. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo. O Senhor fala para você: não tenha medo. Porque a partir de hoje o Senhor vai transformar você em alguém que Ele sonhou para você desde quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Desde antes de se formar, o Senhor já tinha tido uma visão sobre você, um sonho sobre você, um projeto. Ele já escreveu no livro dele quem você seria em todos os seus dias e suas histórias. Não tenha medo, Ele vai fazer de você aquilo que Ele disse. E Pedro, sem medo, quando Jesus nos convida para seguir Ele, para se tornar um pescador de homens, Ele não quer nem saber daqueles peixes. Ele não quer nem saber daqueles barcos. Ele larga tudo e segue Jesus. Ele larga tudo e segue Jesus. E aqui é o ponto, até aqui
E aqui é o ponto principal na palavra que o Senhor me colocou para ministrar. Porque até aqui você já viveu essa história. Até aqui você já entendeu quem é Jesus, a graça, já entendeu que não é pela sua força. Até aqui você sabe que você depende do Senhor, quem Ele é na tua vida e a graça que Ele te deu em um favor não merecido. Mas será que eu e você estamos dispostos a largar tudo por Ele? Mesmo aquilo que Ele te deu? Mesmo o milagre que Ele fez na sua vida? Será que você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Ele está perguntando nesta manhã: o quanto você está disposto a largar tudo por mim? A deixar aí esse milagre por mim? E aqui eu quero fazer um paralelo com uma outra história. Mas antes de eu entrar nessa outra história, eu quero dizer que o Senhor, Ele quer que você o ame acima da sua própria vida, acima da sua família, acima do seu dinheiro, do seu trabalho, dos seus estudos, acima de tudo. O que você mais gosta? Pensa aí. Aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais sonha em ter, aquilo que seu coração deseja ter, e aquilo que você já tem, que você gosta muito e preza muito. Trocaria tudo isso só para estar com Jesus? Abriria mão do que é mais importante para você para estar com Jesus? Será que você está disposto a largar sua velha vida, suas práticas, para amar Jesus? Porque é isso que Ele pede para todos os que o seguem, para todos os que o buscam, para todos os que nascem de novo. Não é só para mim, não é só para você, é para todos. Ele pede para todos exclusividade. Nada pode ocupar esse lugar. Vou dar um exemplo. O jovem rico, quando ele chega diante de Jesus, o que Jesus fala para ele? Vai, pega tudo que tem e vende, dá aos pobres e vem e segue. Jesus diz assim: se livra de todo o seu dinheiro, de toda a sua riqueza, abandona tudo que você tem e segue-me. E ele se entristeceu e não teve coragem de abandonar sua riqueza. Mas Zaqueu abandonou. Zaqueu foi lá e devolveu tudo em dobro. Não, 4 vezes mais do que ele pegou das pessoas amadas. Ele restituiu. Ele devolveu. Ou seja, ele se livrou da sua riqueza. Ele falou: não preciso desse dinheiro, eu não preciso dessa riqueza. E aí Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa, porque eu vim, o Filho do Homem veio, eu vim para salvar as ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel. Aleluias. Então o Senhor, neste dia, nessa manhã, Ele está dizendo para nós: até quando você está disposto a fazer o que Zaqueu fez? Ou está com o coração preso em alguma coisa, como o jovem rico? Um outro exemplo, e esse vai ser bem claro na sua mente, e com esse eu vou passar para a conclusão, e vai ficar bem claro na sua mente o que Deus está falando nesta manhã. Porque antes de eu entrar nesse outro exemplo, eu quero deixar claro uma coisa. Sabe por que Jesus quer que você abandone os peixes para seguir Ele, como Ele fez com Pedro? Porque muitos buscam o Senhor pelo milagre, muitos buscam o Senhor pelo que Ele
gerar. Sim, estou falando de Abraão, que é Abraão. Ele recebe a promessa que Deus faria os descendentes dele mais do que as estrelas dos céus, mais do que as areias, os grãozinhos de areia da praia. Mas ele não tinha filhos e não podia gerar porque sua esposa Sara era estéril. E o Senhor, na velhice, quando Abraão já está com 100 anos, entrega para ele um filho, Isaac. E Abraão fica muito feliz com esse filho. Assim como Pedro ficou muito feliz com a rede cheia de peixe. Assim como o Senhor fazer um milagre na tua vida, realizar o impossível, porque tu vai ficar feliz. Mas um dia Deus fala assim para Abraão: me entrega o teu filho a quem tanto tu amas. Me entrega, oferece esse sacrifício a mim. Abraão poderia falar, mas como assim? Foi o Senhor que me deu, é um milagre. Mas Abraão não falou nada. Ele entendeu que maior do que Isaac era Deus, que maior do que o milagre era Deus. Talvez ele possa ter pensado: esse Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que me deu Isaac, o que mais ele pode me dar se eu obedecer? Não só por interesse do que ele pode me dar, mas quem ele é na minha vida é muito maior do que até meu filho, que além de ser meu filho, é uma promessa e um milagre, e algo grande que Deus colocou em nós. E então Abraão, sem questionar, ele vai. E quando ele está prestes a entregar o filho, o Senhor brava no céu através do seu anjo, dizendo: Abraão, não faças tal coisas, porque eu agora sei que tu me amas mais do que teu filho. E hoje o Senhor está falando: entrega no altar do Senhor qualquer coisa, mas saiba de uma coisa. E agora eu vou partir para a parte final, que é a parte mais importante. Tudo que você entregar para o Senhor, tudo que você está disposto a deixar por Ele, Ele te restitui. Porque certa vez os discípulos perguntaram: mestre, nós deixamos casa, nós deixamos a família, nós deixamos tudo, profissão, tudo para te seguir. O que nós receberemos por isso? Jesus disse: aquele que deixou pai, que deixou mãe, que deixou família, que deixou casa para me servir, vai receber 100 vezes mais aqui nessa vida, e ainda a vida eterna. Deus, Ele quer apenas que você dê exclusividade a Ele, mas Ele não vai deixar você perdido sem a bênção. Observa que o jovem rico, quando ele entregou toda a riqueza dele diante do Senhor, quando o jovem rico, ele não entregou, na verdade ele ia entregar, deveria entregar toda a riqueza. Saiba de uma coisa: Deus não ia deixar ele pobre. Jesus não ia deixar ele pobre. Jesus ia restituir. Jesus ia restituir, talvez até mais com mais riqueza. Porque o que Jesus não quer é dividir a glória dele com bênção, com milagre, com vitória. E hoje ele pergunta: o que você quer? Um milagre ou eu? Um milagre ou o dono do milagre? O que é mais importante? Uma coisinha tão pequena, que é uma coisa que ele pode fazer, ou ele, que é mais glorioso, grandioso, poderoso, que tem todo o poder? Onde está o coração de cada um de nós? Onde está o meu coração? Onde está o seu coração? É a pergunta que o Senhor tem. Mas Ele devolve Isaac, mas Ele restitui 100 vezes mais nessa vida. Tudo que você tem que entregar no altar, entrega. Tira do teu coração. Um dia eu tive que fazer uma entrega do meu Isaac. Havia algo que
estava no meu coração. Anos e anos e anos, e Deus não permitia eu ter isso, porque eu queria muito, estava no meu coração. Mas um dia o Espírito de Deus ministrou para a minha vida e falou: entrega no altar. Eu entreguei diretamente no altar físico de verdade. Eu entreguei. E quando eu entreguei, Deus me restituiu, aleluia. Mas eu vou dizer que quando eu entreguei, realmente eu perdi. Depois Ele me restituiu, aleluia. E Ele não só restituiu, mas Ele tem coisas muito grandiosas para fazer através dessa restituição. Assim eu digo para você, aquilo que está no teu coração, que é muito bom, que é muito importante, que é muito valioso, você tem que amar o Senhor mais do que isso, porque se o Senhor não for a joia mais preciosa da tua vida, nada vai funcionar em vão. Você vai ficar no lugar, porque nada, Ele vai dividir a glória dele com nada. Nada vai substituir. Se você é marcado pela promessa, se você é chamado pelo Senhor, se Ele te chamou e falou: segue-me, se Ele te chamou e falou: tem uma obra para fazer na tua vida, você é chamado para o ministério. Se Ele te chamou para servir, independente de ministério, se Ele te chamou apenas para servir Ele, para seguir Ele, se o Senhor te chamou, saiba de uma coisa, entenda uma coisa diante do Senhor. Ele é quem achou que rabandeira de açúcar e cantará açúcar. Ele é que anda e cantará. Ele vai te fazer vencer e viver tudo que Ele disse. Mas se o teu coração não pode estar nessas coisas, nem no chamado, nem nos dons, nem em tudo que Ele pode fazer, nem tudo que Ele fez com você, ou que Ele vai fazer, o teu coração tem que estar em quem Ele é. Não busque o que Ele pode fazer, busca quem Ele é, busca quem Ele é, ame quem Ele é, e todas essas outras coisas você vai ter, mas o seu coração está nele, ao ponto de você estar disposto a trocar tudo por Ele. Se Ele te falar, um exemplo, Ele te dá um chamado ministerial, te coloca em algo, você tem que estar disposto. Se Ele falar, larga isso, você poder largar. Aí você vai dizer assim: mas não faz muito sentido, foi Ele que me mandou fazer, mas agora Ele está mandando largar. Ele fez isso com Abraão, Ele deu Isaac, depois agora me devolve o Isaac. Não é porque Ele está tirando o ministério de você, não. Ele vai devolver, mas Ele quer o seu coração confiado nele. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Deus.